pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos hoje fazer a correção dos exercícios que nós estávamos vendo no EMAI, sobre divisão. Então vamos lá? Nós temos aqui uma atividade em que devíamos fazer mais ou menos o que a Silvana fez. Mas o que ela fez? Olha só. Ela ganhou R$ 150 de sua avó e 180 do seu tio e dividiu esse dinheiro com o irmão dela. E ela fez a seguinte divisão. Tá? Desmembrou ou decompôs os números até fazer uma divisão igual. E nós devíamos fazer a mesma coisa. Tá? O que eu vou apresentar para vocês agora é apenas uma sugestão, uma das formas de nós dividirmos. Ok? Por quê? Porque existem outras maneiras. Vocês, por exemplo, podem preencher isso aqui com quantidade de 300, por exemplo, 250 cada um. Aí vai a critério de vocês. Eu busquei colocar os números mais redondos possíveis até nós chegarmos no resultado que teria sobra ou não, tá? Para fazer uma divisão igualitária. Então, 4.125, continuando, uma possibilidade de decomposição do número em quantidades iguais, seria essa maneira, tá? Que você poderia ter colocado só duas divisões, tá bom? Ou as 3 divisões, como eu fiz agora, tá? E vamos ver se nós vamos conseguir fazer isso na letra B. A letra B também dá para fazer a mesma coisa, como eu disse para vocês. É apenas uma sugestão. Aqui eu fui desmembrando por 100, depois eu desmembrei por 50 e aqui eu desmembrei por 95. Tá? Vocês poderiam desmembrar invertidos, fazer do maior para o menor, tá? Ou dessa maneira. É uma possibilidade de divisão. Só que olha a diferença. Neste número, se eu for dividir exatamente igual, vai ter uma sobra. Sobra de quanto? De 7, que eu não vou conseguir dividir exatamente ou igualitariamente. Tá? Este é, então, o exercício da página, aliás, da atividade 6.1. Já este exercício, nós tínhamos que fazer umas contas. Tá? Eu realizei as contas deste exercício num vídeo separado. Preste atenção no vídeo. Pessoal, nós vamos agora então corrigir o exercício 2 da atividade 6.2 do EMAI. Nós temos que fazer aqui o cálculo da divisão. Então vamos começar com a letra A. Vou armar a continha. 216 dividido por 2. Sabendo que eu tenho que sempre começar pelo maior número da esquerda. Tá? Só relembrando, ele equivale a 200, o segundo equivale a 10 e o último a 6. Tá? Foi o pensamento que a Silvana fez quando ela armou aquele esquema do exercício 1. Mas vamos lá. Deste número, eu tenho que dividi-lo por 2. Como eu vou fazer? Primeiramente, utilizando 2. 2, quantas vezes eu consigo dividir o número 2 por 2? Apenas uma única vez. Eu colocando o número 1 embaixo, eu vou fazer o quê? Uma multiplicação. 1 vezes 2 dá quanto? O resultado eu ponho aqui, 2. E desse resultado, eu vou fazer uma subtração. 2 menos 2, 0. Tem mais número para eu dividir? Tem mais número para eu dividir, que é o número 1. Esse número 1 está aqui, eu vou baixá-lo aqui junto do resultado dessa minha primeira divisão. 1, eu posso dividir o número 1 por 2? Para dar um número inteiro, tem como eu fazer isso? Não. Então, se eu não tenho essa possibilidade, eu acrescento 0 e vou ver se tem mais algum número para dividir. Qual é o número? Número 6.
eu desço o número 6 para ajudar. E aqui eu formei 16. E agora, 16. Quantas vezes eu consigo dividir o número 16 por 2? Ou quantas vezes o número 2 cabe até chegar ao 16? 8 vezes, porque 8 vezes 2 é igual a 16. Da mesma forma, eu faço uma subtração. 6 menos 6, 0. 1 menos 1, 0. E o 0 que já estava ali. Eu percebi, então, que eu tenho o resultado de 108 dessa divisão. E é uma divisão exata. Agora vamos para a letra B. A letra B, ela trouxe para mim o número 354. Dividido por 3. Lembrando que eu tenho 3 centenas, 5 dezenas e 4 unidades. Mesmo pensamento, começando daqui. Quantas vezes o número 3 cabe no número 3? Uma única vez. 1 vezes 3 é igual a 3. 3 menos 3, 0. Número 5, eu vou colocá-lo aqui no resultado da minha outra conta. E o número 5? Quantas vezes cabe o número 3 no número 5? Uma única vez. Porque 1 vezes 3 é 3. 5 menos 3, 2. Sobra para mim ainda 2. Eu tenho mais número para dividir? Tenho o número 4. Eu abaixo o 4 aqui para eu ajudá-lo. Forma 24. E quantas vezes o número 3 cabe até chegar ao número 24? Aí eu vou lá na tabuada do 3. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, até o número 3 vezes 8. 8 vezes 3, 24. 24 menos 24 dá 0. Então, se eu dividir 354 por 3, eu vou obter o resultado de 118. E a minha divisão será uma divisão exata. Vamos agora para a letra C. Letra C diz para eu fazer 156 dividido por 4. Como ficaria? Eu tenho como dividir 1 por 4? Cabem 4 unidades no 1? Não. Então aqui eu vou juntar o 1 e o 5. Tá? Aqui eu já não vou colocar 0. Quando eu começo e percebo que eu não tenho como dividir o primeiro número da esquerda, eu peço a junta do lado. E 15? O 4 cabe quantas vezes no número 15? Vou lá na tabuada do 4. 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, que dá 12. E vou fazer a subtração. 5 menos 2, me sobra 3. 1 menos 1, 0. Então, no 15, cabem 3 vezes o número 4 e me dá um resto de 3. Só que acabou a minha conta? Não acabou. Eu tenho mais o 6 aqui para poder calcular. 36. Quantas vezes o 4 cabe no 36? Cabe 9 vezes, porque 9 vezes 4 equivale a 36. 36 menos 36 igual a 0. Então, aqui eu obtive o valor de 39 com uma divisão exata. Ok? Agora eu vou para a letra D. A letra D está me apresentando 654 dividido por 5. Da mesma forma, começar por aqui. Lembrando sempre, olha, centena, dezena, unidade. Aqui também, centena, dezena, unidade. 6. Quantas vezes cabem o 5 no 6? Uma única vez. 1 vezes 5, 5. Sobra apenas 1.
eu consigo multiplicar por 5? Não. Então o número 1 vai pedir ajuda pro 5. Ele desce aqui. E 15? Quantas vezes? 3 vezes, porque 3 vezes 5 equivale a 15. 15 menos 15, 0. E agora acabou a minha conta? Não, não acabou. Eu tenho o 4 aqui. E vou colocar o 4 embaixo. E agora? Como ficaria? Eu tenho como dividir o 4 pelo 5? Não, eu não tenho como. Então, eu colocaria 0 aqui. E eu tenho uma conta ou uma divisão inexata. Tá? Tem como eu resolver este cálculo até eu obter uma divisão exata? Sim, tenho essa possibilidade. Mas não é o foco da nossa aula e nem deste exercício por enquanto. O que nós temos que saber é que, se eu pegar 654 e dividir por 5, eu vou obter 130 e terei um resto de 4. É isso que eu vou ter. Professor, mas por que 130? É a mesma coisa aqui deste exercício. Ou por que colocou este 0? Vocês percebam que se o resultado aqui for 0, eu não tenho mais nada aqui. Eu vou iniciar uma operação, uma nova divisão. E se eu estou no meio da minha conta, eu não tenho resultado nenhum, então a minha dezena não é possível eu obter na divisão. Então ela é 0. A mesma coisa aqui. Eu acabei no meu segundo algarismo a minha conta. Não tem nenhum resto que pode me ajudar. Só sobrou 4 unidades. Dessas 4 unidades, não fui capaz de dividir por 5. Então, eu coloco 0. Então, na minha unidade simples, na divisão, seria o valor do nada. E aqui, na minha dezena, eu não consegui, então seria o valor do nada. Entenderam? E vamos agora para a letra E. A letra E trouxe para mim 328 dividido por 6. A mesma coisa. Eu tenho como dividir o 3 por 6? Não. Então, vou pedir emprestado o 32. Quantas vezes o 6 agora cabe no 32? Cabem 5 vezes. 5 vezes 6, 30. 30 menos 32, 2. Acabou minha divisão? Não, ainda tenho mais um algarismo. O 8. Vou baixar o 8 aqui. E 28? Quantas vezes o 6 cabe no 28? O 6 cabe no 28 4 vezes. 4 vezes 6 é 24. 24 menos 28 tem um resto de 4. Então, aqui o meu quociente é 54 com um resto de 4. Agora, para esta última conta, 965 dividido por 7. Eu tenho como dividir o 9 por 7? Quantas vezes? Uma vez. 1 vezes 7 é 7. 9 menos 7, 2. Sobrou? Sobrou. Mas eu consigo dividir pelo 7? Não. Então eu vou baixar o 6. É a minha próxima casa. E 26? Quantas vezes eu consigo dividir por 7? 3 vezes. 3 vezes 7, 21. 21 menos 26, eu obtenho o resultado de 5. E agora, tem ainda como fazer? Tem ainda como fazer, porque eu ainda tenho o 5 lá. E 55? Ixi, agora, professor, eu vou lá na tabuada do 7. 7 vezes 1, 7. Vezes 2, 14. Vezes 3, 21. Vezes 4, 28, vezes 5, 35, vezes 6, 42, vezes 7, 49 e vezes 8, 56.
Nossa, eu cheguei próximo. Então é 8? Não, é o 7. 7 vezes 7 dá 49. 49 menos 55. Eu não tenho como tirar 9 de 5, pedir emprestado para minha dezena. 15 menos 9 dá quanto? Dá quanto? 6. 4 menos 4, 0. Então, eu obtive aqui o resultado de 137 com um resto de 6. E é assim que nós fazemos essa divisão. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar um WhatsApp. Agora nós vamos ver nesse exercício o que a Silvana fez para resolver alguns probleminhas também. Que ela teve 328, que ela teve que dividir por 6. Mas que procedimento ela utilizou? Vocês podem perceber que ela utilizou em comum o divisor, que é o 6. E ela desmembrou o dividendo. Então, ela pegou 328. Ela separou por... decompôs o número. 300, uma centena inteira. E também separou o 28. Será que isso facilitou a conta dela? Vamos ver, olha só como ela fez. 300 dividido por 6, não fica mais fácil para eu obter a minha conta? Fica. Quantas vezes? 6 vezes 5 dá quanto? 30. Então, ela obteve 30 por meio dessa multiplicação. E o zero que sobrou? Zero não tem como dividir por 6. Repetiu o zero aqui. E o 28? Como ela conseguiu? 28 dividido por 6. Ah, eu vou lá na tabuada do 6. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. Ah, então dá para colocar o número 4 aqui. Então, ela pegou o número 4. 4 vezes 6, 24. 24 menos 28, sobrou 4. E o que ela fez então? Olha, se no primeiro resultado era 50, ela somou 50 por 4 e ela obteve o quê? Obteve o resultado de 54. Então, ela conseguiu perceber que 328 dividido por 6 dá 54. Pensando dessa maneira, está correta então essa conta? Sim, ela está correta. Tá? A conta de Silvana está correta. O que ela fez aqui apenas? Ela desmembrou. Aí, o Silas disse para a Silvana que ela mesma poderia conferir multiplicando o resultado 54 pelo divisor 6 e adicionando o resto ao valor encontrado. E ela fez o que o irmão sugeriu. E como ficaria então este resultado? Olha, 54 vezes 6. Vamos fazer isso daqui primeiro. 6 vezes 4, 24. 4 fica aqui, sobem 2. 6 vezes 5, 30, mais 2, 32. 324. Então, 54 vezes 6 daria 324. Mais quanto? O resto que foi de 4, que dá o total de 328. Olha que interessante. O mesmo número anterior, o dividendo. Então, ela apenas multiplicou o quociente pelo divisor e se houve algum resto, ela somou o resto ao resultado dessa multiplicação. Essa é a prova real da divisão. A operação inversa da divisão é a multiplicação. E é assim que nós podemos fazer se estivermos em dúvida se calculamos correto ou não. No exercício 3, pediu para nós fazermos
a divisão e depois a prova real da divisão. Vamos assistir agora ao vídeo com a resolução deste exercício. Pessoal, na atividade 6.3, exercício 3, nós vamos também fazer a divisão da mesma forma que nós fizemos nos outros exercícios. Então, 837 dividido por 8, essa conta eu vou fazer mais rapidamente, tá? 8 dá para dividir por 8, dá 1. 1 vezes 8, 8, para 8, nada. Sobrou alguma coisa? Não, mas eu ainda tenho 3. Eu tenho como dividir 3 por 8? Não. Então, ponho 0 aqui, ainda vou pedir ajuda do 7. E agora, 37 por 8. Vou lá na conta do 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 4 vezes 8 é 32. 37 menos 32, 5. Professor, estou na dúvida, é assim mesmo? É só eu fazer então a prova real. E qual é a prova real da divisão? A operação inversa é a multiplicação. Como eu faço isso? O quociente vezes o divisor. Então, nós vamos colocar 104 vezes 8. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 0, 0, mais 3, 3. 8 vezes 1, 8. 832. Ah, mas não é esse o resultado, professor. É 837. Mas olha o resto que teve. 5. Então, vamos acrescentar o resto para ver se vai dar certo. 2 mais 5, 7. 3 mais 0, 3. 8 mais 0, 3. 837. Não era o número que está aqui? Ah, é o mesmo. Então, é assim que eu consigo tirar a prova e saber se o meu cálculo está correto. Da mesma forma, nós vamos fazer neste daqui, que a divisão ela é com 4 números na chave. 1487 dividido por 9. Eu tenho como dividir 1 por 9? Não. E 14? Tenho, uma única vez. 1 vezes 9? 9. 14 menos 9? 5. 5 tem como? Não, mas eu tenho 8 para me ajudar. 58. 58 por 9. Tem como eu dividir quantas vezes? 6 vezes. 6 vezes 9, 54. 54 menos 58, sobram 4. 4 tá por 9? Não, tem mais o 7. E 47? Quantas vezes eu tenho que dividir? 5 vezes. 5 vezes 9, 45. 47 menos 45, 2. O professor está na dúvida. Vamos fazer a prova real? Vamos. Então, nós vamos colocar aqui 165, que é o quociente, vezes quanto? 9, que é o divisor. Então, vamos lá. 9 vezes 5, 45. Vão 4. 9 vezes 6, 54. Mais 4, 58. Sobram 5. 9 vezes 1, 9. Mais 5, 14. 1485, mas ela é 1487. Só que, na nossa divisão, como obtivemos um resto de 2, vamos somar esse resto à nossa conta. 5 mais 2, 7. Como eu não tenho mais nada aqui, que é tudo zero, eu repito. 1487. É o mesmo número, é o mesmo resultado. E assim eu consegui fazer a prova e confirmar se o meu cálculo estava certo ou não. Ok, pessoal? Agora eu também trouxe para vocês um vídeo que vai mostrar a resolução de cada situação-problema. Lembra e presta atenção no vídeo que, para eu poder resolver, eu tenho que separar e organizar as informações que estão nele.
Então, eu organizei todas as informações que o problema me trouxe. Depois disso, eu vi qual era a operação matemática que eu precisava fazer para resolver o meu assunto. E uma coisa importante, eu tenho que responder à pergunta que está ali, não é apenas fazer o cálculo, tá? Então, em cada resposta, em cada exercício, eu trouxe a resposta à pergunta que ele estava me trazendo. Então, confiram novamente o vídeo para vocês verem se acertaram. Pessoal, então vamos lá agora na correção do exercício da atividade 6.4a. Aqui, o problema está falando para nós que a Marta pagou por uma geladeira R$ 2.264. Então, nós vamos colocar aqui o valor, R$ 2.264, que é o valor total da geladeira. Ela pagou da seguinte forma, ela deu então uma entrada de R$ 260. Lembrando que toda vez que a gente tem um probleminha, nós temos que detalhar o problema para ficar mais fácil. E depois perguntou aqui, olha, que ela pagou o restante em três parcelas iguais. Então, o resto em 3 parcelas, ou como nós falamos no dia a dia, pagou em 3 vezes. Como nós podemos fazer então e saber qual é o valor de cada parcela? Então, a parcela, qual é o valor dela? Como nós vamos fazer isso? Primeiro, nós vamos fazer uma subtração. 2.264 menos 260. 4 menos 0, continua 4. 6 menos 6, 0. 2 menos 2, 0. 2 menos nada, 2. Então, com a entrada que ela deu, ficou um valor ainda que ela deve pagar de R$ 2.004. Como ela vai, então, pagar em 3 vezes, como nós vamos resolver isso? 2.004 dividido em 3 parcelas. Vamos fazer a divisão. Então, como 2 não dá para dividir por 3, 20. Quantas vezes? 6 vezes. 6 vezes 3, 18. 18, 20 menos 18, dá 2. 2 dá para dividir por 3? Não. Então, eu vou baixar o 0. E 20? Então, da mesma forma. 6 de novo. 6 vezes 3, 18. 18 menos 20 menos 18 dá 2 da mesma forma. 2, tem como dividir por 3? Não. Mas ainda tem algarismo? Tem, da unidade. 4. E 24 por 3 fica quanto? 8. 8 vezes 3, 24. 24 menos 24, 0. Então, qual vai ser o valor de cada parcela? O valor de cada parcela será de R$ 668. Essa é a resposta da letra A. Na letra B, nós vamos ver que existiam 3 irmãos: o Francisco, o Jorge e a Mariana. E eles queriam comprar uma geladeira que custava R$ 1.000. Só que o Francisco, ele poderia dar R$ 235 apenas, o Jorge 320 e a Mariana 275. Então vamos lá. Vai faltar dinheiro? Se dinheiro é suficiente, como eu vou saber? Eu vou primeiro fazer uma soma dos valores que eles deram. 235 mais 320 mais 275. Eu vou obter 5 mais 5, 10, vai 1, 3 mais 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vai 1. 2 mais 1, 3, mais 3, 6, 7, 8. 830. Foi suficiente para eu poder
comprar a minha geladeira de 1.000? Não. Vai faltar? Vai faltar. Quanto vai faltar? Eu vou então fazer a continha de subtração. 1.000 menos 830. Como eu posso fazer essa subtração? Eu posso, lembra, tirar 1, fazer 999 menos 830. Como ficaria este cálculo? 9 menos 0 dá 9. 9 menos 3 dá 6. 9 menos 8 dá 1. Com o resultado de 169, eu vou somar este 1 que sobrou, seria um mais 1, ficaria 170. Lembra que nós fizemos na nossa subtração uma maneira mais fácil e rápida de fazermos a subtração com um número inteiro? Então, sobraria, ou faltaria, aliás, R$170. Então, como nós colocaríamos a resposta? A pergunta está dizendo: o dinheiro é suficiente para realizar a compra? Não. Pois eles têm apenas 830 reais. Vai sobrar ou vai faltar? Vai faltar 170 reais. E assim a gente resolveu o exercício B. No exercício C, pessoal, o probleminha diz que ontem Paula tinha 879 reais. Então, vamos marcar 879 reais depositados na sua conta. Hoje, ela depositou 658 reais. Então, isso daqui ela tinha ontem. Hoje, ela colocou, se ela depositou, então ela colocou mais quanto? 658 reais. E pagou uma conta de 246 reais. Então, a conta tem o valor de 246 reais. E agora? Como ficou o saldo bancário? Então, vamos lá. Se antes ela tinha 879, ela depositou, ou seja, ela acrescentou 658, quanto ela ficou? Vou somar. 9 mais 8, 17. Vai 1. 1 mais 7, 8. Mais 5, 13. Sobe, vai 1. 1 mais 8, 9. Mais 6, 15. Então, ela tinha R$ 1.537 depois que depositou a outra quantia. Só que desse valor, ela teve que pagar uma conta de R$ 246 reais. Então, como ficou o saldo dela, então? 7 menos 6, 1. 3 menos 4, tem como? Não. Então, eu vou pedir emprestado. 13 menos 4, 9. 4 menos 2, 2. 1 menos 0, 0. 1 menos 1, 1. Como ficou a conta bancária dela? Sua conta bancária ficou com saldo ou déficit, ou seja, ela ficou com dinheiro sobrando ou dinheiro faltando. Se dinheiro é sobrando, ela ficaria com um saldo. Se o dinheiro é faltando, ou seja, não tem mais dinheiro, você está no negativo, é um déficit. Mas nós percebemos que aqui ela ainda ficou com saldo, ficou com dinheiro. Então, ela ficou com o saldo de
R$ 1.291. Essa é a resposta da letra C. Agora vamos para a letra D. A letra D, ela está mostrando para nós o seguinte. O Heitor, olha lá, Heitor, comprou 3 camisas. Então, o Heitor comprou 3 camisas. Vou colocar aqui. Por R$ 59,90 cada. Então, uma camisa tem o valor de quanto? R$ 59,90. Comprou também uma calça por R$ 69,00. Então, ela comprou mais uma calça. Qual o valor da calça? R$ 69,00. O vendedor deu um desconto de R$ 25,00. Então, ele teve um desconto de quanto? R$ 25,00. Quanto ele pagou pela compra? Como nós vamos fazer isso? Se nós sabemos que uma camisa vale R$ 59,90 e ele adquiriu 3 camisas, eu vou fazer R$ 59,90 vezes 3. R$ 59,90 vezes 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 9, 27. Multiplica 2 e sobe. 3 vezes 9, 27. Mais 2, 29. Vamos 2. 3 vezes 5, 15. Com mais 2, 17. Ah, mas e essa vírgula, professor? O que eu faço com essa vírgula? Bom, quantas casas eu tenho depois da vírgula aqui? Ah, eu tenho 2. Então, eu vou da unidade menor, da direita para a esquerda, vou contar o mesmo número de quantidade de casas que eu tenho antes da vírgula. 1, 2, 2 põe a vírgula. R$ 179,70. Foi isso o que ele gastou. Quanto ele teve de desconto? De desconto ele teve R$ 25,00. Então, de R$ 179,70, eu vou subtrair R$ 25,00. Vamos lá. Vamos esquecer por enquanto a vírgula. Não, vamos esquecer não. Vamos fazer 0 menos 0, 0. 7 menos 0, continua 7. Então, isso para nós é tranquilo. 9 menos 5, 4. 7 menos 2, 5. E 1 menos 0, 1. Efetivamente, quanto ele pagou? Vamos para a resposta. Então, olha, o Heitor pagou R$ 154,70 pela compra que fez. Então, este é o resultado do exercício D. Agora a letra E vai falar para nós o seguinte. Milena, vou pôr a Milena aqui. Ela foi a uma loja comprar uma camiseta. Ela pretendia comprar uma só, com preço de R$ 20,00. Então, a camiseta que a Milena ia comprar custava R$ 20,00. Agora vamos lá. Mas havia uma promoção na loja. Leve 3 e pague apenas 42. Então, a promoção é leve 3 e pague 42. Se Milena comprar as camisetas nessa promoção, quanto ela pagará por cada camiseta? Então, observem a promoção. Leve 3 e pague 42. O que eu devo fazer aqui? Eu vou pegar, então, o valor que ele está dizendo do preço total, R$ 42,00. Então, o que? É o total
que eu vou pagar, tá? Por quantas peças de roupa? 3. Então, vou dividir por 3. 42 dividido por 3. Como eu vou fazer essa conta? 4 dá para dividir por 3? Sim, uma única vez. 1 vezes 3, 3. 4 menos 3, 1. 1 dá por 3? Não, mas eu ainda tenho 2 aqui, ó. Então, 2 desce para ajudá-lo. E 12? 12 dá. Quantas vezes? 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 menos 12, 0. Então, eu consegui obter, por meio da divisão, o valor de cada camiseta nessa promoção. Então, qual seria a resposta a este exercício? Quanto ela pagará por cada camiseta? Milena pagará R$14 por cada camiseta. E este é o cálculo, esses são os cálculos deste exercício. Nessa atividade, você deveria pensar aí na sua casa. Quais objetos têm figuras espaciais que a gente pode colocar? Por exemplo, como corpo redondo. A gente pode colocar aqui como um corpo redondo uma lata de Nescau, uma lata de óleo. Eu posso colocar também como corpo redondo, se eu tiver algum banquinho arredondado, tem um corpo redondo, tá? Uma bola de futebol. Se eu tiver uma luminária redonda, a lâmpada tem um formato arredondado, tá? São corpos redondos. E poliédrios? O celular, a porta, a TV, o sofá, a mesa, quaisquer objetos que vocês perceberem que ele tem, que formam um ângulo reto, tá? São poliédrios. Corpos redondos, eles são arredondados, ok? Então, este exercício você aí na sua casa viu e colocou. Este que eu disse foram apenas alguns exemplos. Certo? E neste exercício, eu trouxe para vocês também um vídeo colocando quais corpos redondos, primas e pirâmides nós tínhamos daquelas figuras geométricas que estavam no final do EMAI. Então acompanhem aí o vídeo para você poder conferir a sua resposta. Pessoal, tudo bom? Eu vou colocar para vocês aqui a correção do exercício 6.6 da página 48 do EMAI, tá? Lá ele está pedindo para nós classificarmos os sólidos geométricos que nós recortamos, que são esses aqui. Lembram desses sólidos geométricos? Então, nós temos que classificá-los em corpos redondos, pirâmides e prismas. Então, vamos lá. Primeiro que nós vamos classificar são os corpos redondos. Desses aqui, quais são considerados como um corpo redondo? Lembrando que o corpo redondo é todo aquele que tem uma face arredondada, tá? Então, se nós pegarmos esses dois, que é o cone, a gente percebe que ele tem base circular, ele é considerado um corpo redondo, e também o cilindro, que tem uma outra base circular. Esses dois são corpos redondos. E agora as pirâmides? As pirâmides são aquelas em que nós temos sempre os vértices unidos. Olha, todos os vértices da figura plana, elas se unem em um único ponto, tá? Por isso que é chamada de pirâmide. Então, a gente tem a pirâmide triangular, de base triangular, que é essa aqui. Temos a pirâmide de base quadrada, que eu vou colocar aqui. A pirâmide de base pentagonal. A pirâmide de base pentagonal também. Nós temos na
não é mais duas pentagonais, e agora a de base hexagonal. Se vocês observarem, olha, todas têm bases diferentes, só que elas se unem em um único ponto em cima. Olha, todos os vértices, as arestas delas não são paralelas, elas vão se convergindo num único ponto. Por isso são chamadas de pirâmides. São essas que nós separamos. Agora nós vamos colocar aqui os prismas. Os prismas também têm as mesmas bases, olha, se vocês observarem, das pirâmides. Só que qual é a diferença deles? A diferença deles é que as suas arestas, os seus vértices, eles são paralelos, tá? Eles não se convergem como as pirâmides. Então nós temos aqui um prisma de base triangular, um prisma de base quadrada, um prisma de base pentagonal e um prisma de base hexagonal. Se vocês perceberam a diferença, olha, aqui são todos paralelos. É a mesma figura que eu tenho embaixo, eu tenho em cima. Aqui já não. A figura que eu tenho embaixo, em cima eu não tenho. Por quê? Os pontos são unificados, tá? Ah, professor, mas e o cubo? O cubo a gente pode considerar também como um prisma. Só que a diferença entre o cubo e o prisma de base quadrada é que no cubo todos os lados dele são quadrados, olha. Essa é a diferença. E já no prisma de base quadrada, os lados dele são retangulares, tá? Mas se eu for classificar conforme a tabela do exercício, ficaria assim então. Olha. E pessoal, essa é a nossa correção. Ela foi um pouco longa, não tem problema, você pode ver com calma, porque tem a explicação detalhada dos cálculos que nós fizemos. E se ainda assim tiver alguma dúvida, eu aguardo vocês mandarem um recado para mim. Até mais!